em projeto de lei, divulgue o andamento de aprovadas pelos vereadores? Pois é, né, Carol? Você sabe que essa história das emendas impositivas, né, eu gosto de lembrar aí para todos os nossos ouvintes, ela começou em 2022, quando foi aprovada, passando a valer a partir deste ano, 2023. É um movimento muito comum, muitas câmaras municipais passaram a aprovar nos seus respectivos orçamentos a destinação de um percentual para as emendas impositivas, que são aqueles recursos que ficam a cargo dos vereadores elencar para onde serão direcionados. Tem algumas regrinhas internas, parte desse recurso tem que ir para a educação, os demais para outras áreas que são consideradas estratégicas por parte dos vereadores, mas no frigir dos ovos nós estamos falando de mais de 91 milhões de reais no caso de Campinas. Qual é que é a reclamação dos vereadores, Carol? Falta de transparência por parte do Executivo acerca da execução ou não execução das emendas. E para tentar resolver esse problema todo, os vereadores apresentaram esse projeto de lei, que agora vai ter que ser sancionado pelo Poder Executivo, aí a gente vai ver como é que está essa queda de braço, se já teve um acordo prévio firmado, ou se o Executivo vai vetar isso de repente. Não vejo razões muito plausíveis para vetar. O Executivo quer é que o Executivo olhe para ele e diga, olha, foi pago no dia tal, então pode ficar tranquilo. É basicamente isso que o Legislativo deseja, transparência nesse processo de execução das emendas impositivas, que são aquelas que os vereadores sabem que têm que ser executadas pelo Executivo. Agora, Bruno, mas será que a prefeitura também coloca como prioridade fazer essa comunicação? Porque pode ser também que ela não esteja vendo desta maneira como os vereadores. A necessidade pode ser que seja do legislativo e não há. Porque a gente já comentava aqui sobre alguns projetos que os vereadores escrevem, incluindo ações que o executivo tem que fazer, e invariavelmente, quando eu pergunto assim ao vereador da proposta, ao autor, mas os senhores conversaram com a prefeitura? Todos dizem, não, ainda não conversamos, nós vamos falar. Quer dizer, primeiro escreve o projeto também. Exato, exato. Eu acho que falta assim uma intensificação nessa coordenação, vamos dizer assim, sobretudo no que diz respeito a questões que importam também para os vereadores, né, Carol? Isso é um pouco de trato político, né? Você tem que ter essa fineza, vamos dizer assim, né? Fazer esses ajustes finos a fim de você poder combinar com o Poder Legislativo e tornar claro. Eu acho que um grande problema ainda, e aí é uma crítica até mais geral, viu, Carol? Diz respeito à maneira como as informações estão disponíveis até hoje, né, no que diz respeito à lei de acesso à informação, a como elas são publicadas, né? E isso torna, por vezes, até difícil a consulta, né? Até fica o convite para o cidadão que está do outro lado tentar fazer essas consultas ao portal da transparência para ele ver como são, por vezes, informações técnicas, não estão dadas de maneira clara, né? Então, o que os vereadores querem é garantir não só a transparência, mas garantir talvez a maior clareza da informação, até para eles poderem dar respostas às suas bases sobre promessas que são feitas em cima desses recursos, né, Carol? Porque depois eles vão ser cobrados disso lá na frente. E é assim que deve ser. Bruno, a gente tem um outro tema aqui que saiu ontem à noite, está disponível no G1 Campinas, nossos colegas aqui do Grupo EP, sobre o orçamento da Prefeitura de Campinas para 2024, segundo o economista Cândido Ferreira Filho, que foi ouvido pelo G1, ele é da PUC Campinas, o economista. O orçamento está estagnado, isso pode afetar as contas e existe a possibilidade de corte em investimentos. Como que você vê essa possibilidade analisada pelo economista por conta da previsão de aumento de apenas 0,3% nas receitas para o ano que vem? Eu acho que além da dimensão econômica, que o próprio economista já fez a crítica, porque ele está olhando basicamente para o que variou, né, Guilherme? O que variou? 0,3% de aumento, se não me falha a memória, né? Então, quer dizer, é muito pouco, né, para um orçamento, pensando as demandas, que são demandas muito mais crescentes no município. E aí, por mais que o secretário responsável da pasta tenha em resposta a isso tudo, diga, não, a margem dentro de determinados contratos, do que pode ser depois ajustado, nós não vamos ter esse prejuízo, fica muito mais no plano do, vamos ver como é que as coisas vão acontecer, do que efetivamente do planejar já na etapa anterior o que vai de fato acontecer. E o que vai de fato acontecer? As demandas pelos serviços elas não vão diminuir. Muito pelo contrário, a tendência é que elas sejam maiores. E a tendência, de acordo com o orçamento que foi aprovado, Guilherme, Carol e ouvintes, é de que você não tenha, de fato, muita margem para aquilo que a gente chama de grau de investimento. Ou seja, para novas ações, para mais construções, para novas obras, né? Para poder incrementar políticas de serviços públicos. Então é disso que se trata. O economista, quando está olhando para esses dados, está preocupado justamente com essa dimensão.
né, de olhar e dizer, olha, não vai ter investimento aqui. A prefeitura alega cautela, a prefeitura alega que há margem para abrir depois, mas aí a gente precisa ficar esperando acontecendo o ano para vir aqueles ajustes orçamentários sob risco depois, inclusive, de aumentar a própria dívida do município, né? Então, assim, não é novidade para ninguém, a gente está vendo um baita de um perrengue, né, nos municípios no que diz respeito à diminuição do FPM, que tem impactado diretamente na elaboração dos orçamentos, e tem ainda associado a isso tudo essa reforma tributária que ainda não foi concluída e cujo impacto para cidades maiores e mais produtivas, como é o caso, né, da querida cidade de Campinas, pode ser maior ainda, viu, Guilherme? Fato é, Bruno, nunca foi tão forte para os prefeitos, e no evento em Águas de São Pedro na semana passada, todos relataram a mesma coisa, os que eu consegui conversar durante o encontro dos municípios de pequeno porte, é que cada vez mais o prefeito, os secretários precisam saber de gestão de pessoas, de gestão de recursos, de administrativo, de relação com contratos. E essa fala do secretário, eu acho preocupante, do secretário de Finanças, o Aurílio Caiado. No G1, ele fala o seguinte, olha, alguns serviços não serão expandidos, mas também não vamos reduzir qualidade, também não vamos reduzir quantidade. É uma fala que fica duvidosa. O sentido que a gente quer dar para essa conversa, Bruno, é o seguinte: as prefeituras cada vez mais vão precisar trabalhar como empresas, com relatórios detalhados e especificados de cada, inclusive planejamento para o ano seguinte, para os meses e para cada serviço que se faz, porque é dinheiro público. Aliás, era uma prática que já deveria existir no Brasil desde sempre. A verdade é assim, Carol, você tem uma série de informações que são produzidas e aí cai naquele ponto que eu estava falando para você há pouco. Os procedimentos burocráticos dão conta de amarrar tudo isso. A questão toda, para mim, é um desafio até anterior a isso tudo. É o quanto não se dá a importância devida ao que significa um processo de elaboração orçamentária dentro do poder legislativo. Porque, via de regra, para o executivo, são ajustes pontuais. Quem está com a caneta na mão sabe o que vai faltar, onde tem que cortar, onde tem que deixar. Agora, quem tem que mudar a prioridade do gasto, posto que o orçamento é também reflexo de uma disputa política dentro do município, por alocação de recursos, é o legislativo, que muitas das vezes não o faz, Carol. Ou, por justamente estar dentro da base, apenas aprova de maneira conivente aquilo que vem, fazendo apenas ajustes pontuais, ao invés de fazer uma leitura mais criteriosa e, como você destacou que é importante, né, tentando entender exatamente o passo a passo de onde precisa necessariamente cortar e de onde vai ter que incrementar, para não ter falas genéricas como essa depois que a gente acaba ouvindo aí, como você destacou. E é bom para os próprios políticos, porque se tem transparência, eles inclusive conseguem responder à altura da crítica quando vem, então não fica crítica pela crítica. Eu acho que Exatamente. é uma grande oportunidade para os políticos tomarem um outro tipo de atitude. Dá trabalho, dá muito trabalho. Vai ter que ter gente com a mente ali muito, né, oxigenado para poder ajudar a ser tão específico, detalhista e pontuar. Mas quem fizer vai fazer diferença na política, eu tenho certeza. Acabou e nosso detalhe cafezinho? adicional, E um detalhe adicional, Carol. Os municípios, nos últimos anos, têm recebido mais recurso. O problema é como também muitos deles têm alocado esses recursos. Muitos têm alocado esses recursos para gastos permanentes e aí falta grana para fazer investimento também. E é ruim para o próprio político, para o próprio administrador. O Guilherme falou que o cafezinho acabou aqui, viu? Temos que A gente volta amanhã com esse cafezinho, Bruno. Tem que repassar aqui para amanhã, tá bom? Combinado, gente. Um forte abraço para vocês, bom trabalho, um abraço carinhoso para os nossos ouvintes. Até amanhã. Para você também. Estamos esperando você aqui, hein? Combinadíssimo. A gente tem uma notícia do setor policial que ex-funcionários de uma transportadora são presos acusados de darem suporte, de participarem de um roubo de armas acontecido no ano passado. A polícia